Olá pessoal, tudo bem? Já estamos ao vivo para uma live muito especial de aditivos alimentares, onde vamos tratar tudo sobre o assunto, que é um assunto muito importante na rotulagem de alimentos embalados. Por isso eu escolhi esse tema para apresentar para você. Lá no grupo eu enviei a legislação para que cada um de vocês pudesse acompanhar comigo. E eu também vou falar aqui as legislações que a gente utiliza para poder rotular aditivos alimentares e entender tudo sobre aditivos alimentares na rotulagem de alimentos embalados. Porque há sempre uma confusão. Pode usar, não pode usar, como usar essa nomenclatura. Então hoje nós vamos esclarecer grande parte aqui nessa live. Então fique conosco porque essa live é muito importante para você que quer aprender e ser um expert em rotulagem de alimentos embalados. Porque às vezes as pessoas não entendem o que é o aditivo. Simplesmente eles acham que os aditivos devem vir no final da lista de ingredientes. E não é só isso, pessoal. Existem formas de declarar, existem legislações que estão em vigor desde 97. Isso mesmo, desde 97 em vigor, para poder tentar regulamentar aditivos. E olha que ainda temos muitos erros e muitas empresas que ainda erram nesse quesito. Então eu vou te passar as legislações. Se você não faz parte do nosso grupo Simplifica Rotulagem, onde eu deixo todas as legislações, onde eu deixo tudo, todo o material para vocês, entre lá no grupo, porque hoje mesmo eu deixei todas as legislações que nós vamos falar aqui, tá? Tudo que nós vamos falar aqui, eu já entreguei o material para vocês poderem acompanhar comigo. Trouxe um rótulo também, que nós vamos olhar aqui as categorias. Esse rótulo, quem participou da minha capacitação vai ter, eu vou explicar como aqui a pessoa vai conseguir acompanhar no material, para a gente poder deslanchar essa aula e você entender tudo sobre aditivos alimentares, tá ok? Então, para começar, pessoal, nós vamos abrir aqui a portaria 540 de 1997, que eu vou acompanhar aqui no computador com vocês, e quem tiver aí já pode acompanhar, e a RDC 45 e 46 de 2010, que são bem mais novas, que vai acompanhar aqui com a gente. Então, os aditivos alimentares, lá na portaria 540, ela define os aditivos alimentares e o que é os ingredientes. Então, aqui está muito fácil de você entender o que é o ingrediente e o que é o aditivo. Às vezes as pessoas confundem muito isso. Não sabem divergir o que é o ingrediente e o que é o aditivo. Porque não basta para você elaborar o rótulo, não basta só o gerente lá da indústria ou o controle de qualidade te passar a lista de ingredientes. Porque você vai entender ao longo da live. Você precisa entender o que é o ingrediente, o que é o aditivo, o que são os coadjuvantes de elaboração. Então, o ingrediente é qualquer substância, incluindo os aditivos alimentares, empregado na fabricação ou preparação de um alimento que permanece no produto final, ainda de forma modificada. Aditivo alimentar é qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, condicionamento, transporte, manipulação de um alimento. Ao agregar-se, poderá resultar no próprio aditivo os seus aditivos que convertem o componente de tal alimento. Essa definição não inclui os contaminantes ou substâncias nutritivas que sejam incorporadas ao alimento para manter ou melhorar as propriedades nutricionais. Então, essa parte aqui é muito importante, pessoal. Essa definição não inclui os contaminantes,
substâncias nutritivas que sejam incorporadas ao alimento para manter ou melhorar suas propriedades nutricionais. Então, tem propriedade de nutrir, não é um aditivo, porque o aditivo ele não tem propósito de nutrir. Ele não entra na sua tabela nutricional. Você não deve utilizá-lo para fazer cálculo nutricional. Então, ele não existe esse propósito de nutrir. Então, eu já estou te respondendo o que muitos dos meus alunos me perguntam. Elaine, mas como é que eu vou utilizar aqui esse aditivo para fazer o cálculo nutricional? Não existe cálculo nutricional para os aditivos, certo? Então, temos que entender o seguinte, ele não tem propriedade de nutrir. Essa é a diferença entre ele e a matéria-prima que você vai utilizar. Então, aqui nós temos várias definições na 540, que são os coadjuvantes de tecnologia e fabricação, toda substância, excluindo os equipamentos, utensílios utilizados na conservação de um produto que não consome por si como ingrediente alimentar, que se emprega intencionalmente na elaboração de matérias-primas, alimentos, os seus ingredientes para obter uma finalidade tecnológica durante o tratamento. Deve ser eliminado o alimento ou inativado, podendo admitir-se no produto final a presença de traços de substâncias ou seus derivados. Então, é muito importante a gente saber essas definições. Então, tem outras definições aqui que eu acho que quando vocês tiverem um tempo e vocês devem estudar essas definições. Lá para os meus alunos do Simplifica, a gente estuda todas essas definições que eu sempre falo para vocês aqui na live também. Nós temos que aprender as definições e as exceções e onde se aplica todas as legislações para não termos problema. Aí fala aqui dos princípios fundamentais e tudo. Aí nós temos aqui, gente, a RDC 45, que ela já é de 2010. Então, a RDC 45, ela é super nova, ela é de 2010, ela foi um tratado do Mercosul, onde fala dos aditivos autorizados segundo as boas práticas de fabricação. O que é isso, Elaine? Os aditivos autorizados de acordo com as boas práticas de fabricação, você pode utilizá-los sem um limite mínimo ou máximo. Você pode utilizá-lo. Simplesmente você pode utilizá-lo. Aqui tem todos e as suas funções. Então, aqui a gente tem o 140I clorofila. Ela é usada, aqui está nas classes funcionais. Então, essa lista, pessoal, para quem está acompanhando comigo aí, para quem vai ver depois e vai acompanhar, nós temos o INS, o nome do aditivo e a classe funcional. Então, aqui está tudo muito bem explicado nessa tabela. E todos os aditivos de BPF, você pode utilizá-los sem pensar em quantidade. Você vai utilizá-lo na quantidade para ajudar na elaboração do seu produto. Tá? Se você usa 1 quilo e o seu concorrente usa 200 gramas, não tem problema. Lembrando que na lista de ingredientes os aditivos devem vir no final da lista, e eles não precisam estar em ordem de quantidade, tá? Então, se ele está na frente, ou se ele está atrás, ou se ele está no meio, não referencia a ordem de quantidade. Para aditivos, não. Então, aqui nós temos todos esses aditivos e suas classes funcionais. Aí aqui, pessoal, a classe funcional mesmo da clorofila tá col, do caramelo um simples col, do carbonato de cálcio tá aná. Aí no final aqui de toda essa lista, nós temos o que significa esses códigos. Deixa eu passar tudo aqui, gente, mas é página mesmo. Mas vocês não precisam decorar isso tudo, vocês precisam entender a lógica disso para saber onde procurar quando você for elaborar a sua lista de ingredientes, elaborar o seu produto.
Essa aula, gente, ela é muito importante para P&D, para funcionários de P&D, quem trabalha em P&D, porque quem trabalha em P&D é que desenvolve os produtos. Então, por exemplo, você está fazendo um pão, aí você precisa de um melhorador de farinha. Como que você vai pesquisar esse melhorador de farinha? Aí talvez você coloca lá um produto que tem várias funções. Ele pode ser edulcorante, estabilizante. E aí você que tem que dizer para quem está nos assuntos regulatórios, para quem vai fazer a rotulagem, o que é aquele produto. Se ele vai ser um edulcorante, se ele vai ser um espessante, como que ele vai agir. Você está usando ele para quê? Vocês conseguiram entender? Então essa aula é muito importante, tanto para nós de assuntos regulatórios, que desenvolve os rótulos, quanto para você que está no P&D. E aí, no decorrer da aula você vai conseguir entender melhor. Então aqui as abreviaturas para efeito desse regulamento, elas estão no final. Por exemplo, ACI é acidulante, ANH é antiaglutinante ou antiumectante, ANT antioxidante, COL corante. Tá vendo? COL não tem nada a ver com corante. Tá? HUM umectante, mas é porque isso é uma legislação do Mercosul. Igual que a lecitina, ela tem duas funções, parece que ela é emulsificante, antiaglutinante. Então, se você vai elaborar um produto que tem lecitina, aí lá o P&D ele tem que saber para que ele está usando essa lecitina, porque quando eu for colocar na minha rotulagem, eu preciso saber qual que é a função dela e qual que é o INS. Ela está sendo usada para quê? Para exercer qual função? O citrato monossódico. Então, eu tenho aqui aditivos que ele tem 4, 5 funções. Mas qual é o objetivo de utilizar? O sorbitol, o INS do sorbitol é 420. Sorbitol, ele pode ser usado para 1, 2, 3, 4, 5 funções. Inclusive de edulcorante. E se eu usar ele como umectante, ele pode ser usado como umectante. Ele vai adoçar também. Mas se eu estou usando ele como umectante, eu tenho que colocar lá no final da minha lista de ingredientes umectante sorbitol. Então eu preciso que o P&D me revele o que é para o que eles estão usando esse sorbitol. Mas eu também tenho que saber questionar e eu tenho que saber o INS para eu poder colocar na minha lista de ingredientes. Então não basta só a fabricação, o gerente de fabricação ou o P&D me passar uma lista de ingredientes. Eu tenho que saber questionar, eu tenho que saber de onde vem, eu tenho que saber pesquisar aqui na legislação para saber se as quantidades que estão sendo usadas podem ser utilizadas, se elas convêm ser utilizadas, tá? Porque, por exemplo, eles não podem, o sorbitol, todo mundo sabe que ele não pode nutrir. Então, aqui nós temos toda essa lista geral de aditivos. Aí, quando a gente vai rolando aqui para baixo, é muita coisa, gente. Por isso que eu falo, vocês não precisam decorar isso, não. Vocês têm que saber a essência de onde está, onde procurar, onde eu vou encontrar os aditivos alimentares. E não é só nessa, não. Calma que tem muito mais aí. Aditivos autorizados para o uso segundo boas práticas com suas respectivas classes funcionais. Aí aqui continua também, temos uma outra tabela gigante. E logo em seguida, nós temos umas classificações. Tabela 2. Categoria de alimentos em que o uso aditivo de BPF é restrito. Aí nós temos aqui INS, nome do aditivo, função e limite máximo.
em gramas por 100 gramas ou 100 ml. Aí começamos, farinha de trigo. Então aqui já foi estabelecido limites de utilização dos aditivos. Aí o ácido ascórbico, a função dele e o limite que é 0,04 para farinha de trigo. Então aqui a legislação, a 45 nós estamos nela, né? Porque a 540 é geral, que eu já abri para vocês. Ela estabelece pra gente isso, sabe? E aqui nós temos farinha de trigo acondicionadas, que tem vários aditivos, massas alimentícias, vários aditivos, e qual quantidade a gente pode colocar no alimento. Então, assim sucessivamente. Então, se eu for produzir um determinado alimento, eu tenho que pesquisar se realmente eu posso utilizar aquele aditivo, se ele é um aditivo de BPF ou se ele é um aditivo que eu tenho que utilizar um limite máximo e mínimo. É a primeira coisa que eu tenho que pesquisar e entender. Então, são essas tabelas as mais importantes. E no final vem aquelas abreviaturas, né, que eu disse no início. Já na 46, ela nos traz uma tabela. A 46 é o regulamento técnico sobre limites máximos para aditivos excluídos da lista de aditivos alimentares autorizados segundo as boas práticas de fabricação. Então, a 46 nos traz os aditivos que foram excluídos lá da 45. Então, excluiu da 45, a 46 nos traz aqui. Então, a 46, ela diz pra gente todos os aditivos que foram excluídos lá da Instrução Normativa 45. Então, ela traz uma tabela aqui com tudo. Aí tem o INS, por exemplo, goma com jaque, exceto para os alimentos nos quais os aditivos está proibido no regulamento técnico específico. Aí, pessoal, nós temos o regulamento técnico específico de cada produto. Por exemplo, balas, caramelos, pastilhas, você tem que consultar o regulamento técnico para saber se ele tem algum aditivo alimentar que é excluído ou algum aditivo que é obrigatório, tá? Se ele faz parte de ingredientes obrigatórios ou opcionais. Então, nós temos aqui balas, caramelos, pastilhas, confeitos. Então, eu tenho aqui várias funções que essa goma pode trazer nessas balas, caramelos, pastilhas, confeitos, gomas de mascar ou chicletes. Então, tem várias funções, 1, 2, 3, 4 funções, 5 funções, sendo que ela tem limite máximo e limite mínimo, tá? Então, aqui, limite máximo, que é grama por 100 gramas, 1 grama por 100 gramas, para balas e caramelos. E aí, você vai consultar também a biblioteca da Anvisa, que lá traz vários desses regulamentos, que eu vou ensinar para vocês aqui também na live. Aí, logo abaixo, vem o 472D, que é éster monos e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido tartárico, que são cereais matinais, lanches, e qual que é a função dele. Ele é usado em 0,5 sozinho ou combinação. Então, aqui nós temos todos os que foram excluídos da 45, a 46 nos trouxe. E logo abaixo nós temos também as abreviaturas. Aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos lá na biblioteca da Anvisa, porque lá também nós temos vários aditivos alimentares. E aí, para poder facilitar para vocês, eu vou dar um Ctrl F e vou lá, aditivos alimentares. RDC 281, autoriza o uso de aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia em diversas categorias de alimentos. Aí, próximo, autoriza o uso de aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia em diversas categorias de alimentos.
Aditivos alimentares com advanços de tecnologia autorizados para o uso em pescado e produtos de pescado. Aprova o uso de aditivos de chás. Aprova o uso de aditivos alimentares para a transição de crianças e primeira infância. Aprova o uso de aditivos alimentares com advanços de tecnologia para adoçantes de mesa. Então, nós temos várias aqui categorias de aditivos alimentares para diversos tipos de alimentos. Aditivos alimentares de balas, confeitos, bombons, chocolates e similares, que é o que eu falei com vocês lá, que tem que consultar. Quando eu for consultar para saber se certo produto pode ter um aditivo alimentar, eu tenho que consultar a legislação geral, a legislação do produto, o regulamento técnico do produto, e aqui na biblioteca da Anvisa. Então é muita coisa para consultar. E as legislações eu deixei para você lá no grupo Simplifica Rotulagem do Telegram e do WhatsApp, tá? Lá estão todas as legislações. Então, os aditivos alimentares, balas, confeitos, bombons, chocolates similares. Então, assim, são vários tipos de aditivos alimentares para cada produto. Então, a gente tem que consultar tanto a biblioteca da Anvisa quanto no regulamento técnico do produto. Então, a gente tem que sempre fazer essa consulta. Então, eu só estou procurando aqui, igual a RDC 322, autoriza o uso de aditivos alimentares para diversas categorias de alimentos, aditivos alimentares para uso em vinhos, gelados e comestíveis, molhos e condimentos. A resolução 383 de 99, aditivos alimentares para produtos de panificação e biscoito. Alterado pela RDC 385, onde proíbe o uso de aditivos alimentares contendo alumínio em diversas categorias de alimentos. Então, lá na biblioteca de alimentos, pessoal, traz produtos carnes, pescado, aditivos, né? Os aditivos alimentares que podem ser utilizados em produtos carnes, pescado. Ah, Helena, mas está lá, não é produto de origem animal? Sim, mas a Anvisa que fiscaliza essa parte de aditivos também. Então, por isso que eu falo com vocês têm que conhecer os ministérios e para que serve cada ministério, o que cada ministério fiscaliza, o que cada ministério rege, o que cada ministério aprova. Porque tudo bem que o produto carne ele tem que ser aprovado pelo Ministério da Agricultura, mas o que a Anvisa determina sobre isso? Como que é a atuação da Anvisa? Como que é a atuação do Ministério da Saúde? Então, vocês têm que entender isso. Isso é muito importante, que você consiga entender qual é a atuação do Ministério da Justiça em cima da rotulagem. Onde o consumidor recorre quando ele acredita que ele está sendo induzido a erro ou engano. Quem são os órgãos que atuam? Quem são os órgãos que fiscalizam? Então, isso vocês têm que entender e vocês têm que dominar esse assunto. Aí, nós temos aqui o regulamento técnico que aprova o uso de aditivos alimentares, estabelecendo suas funções e seus limites máximos para a categoria de produtos de panificação e biscoito. Pessoal, essa legislação eu não enviei lá no grupo, tá? Mas ela está na biblioteca da Anvisa e ela é a resolução 383 de agosto de 99, para os amantes de legislação como eu e que querem acompanhar. Então, aqui nós temos o número de NRS, as funções e os limites em grama por 100 gramas. Aí vemos aqui o acidulante. Logo aqui tem todos os autorizados como BPF. Onde que estão todos os autorizados? Lá na 540, que eu abri para você aqui e te expliquei. Então, todos os aditivos alimentares autorizados pela BPF, eles estão lá na 540.
Então você vai lá na 540 como acidulante para pão, para geral, né? Acidulante geral, e vai utilizar ele aqui para o seu pão e para o seu biscoito. E como é BPF, eles não têm limite máximo. Vocês estão conseguindo entender? Se não estiver conseguindo entender, pessoal, pode perguntar, que eu volto e a gente fala de novo, tá ok? Aí agora já temos também o 334, que é o ácido tartárico, que utiliza 0,5, e o 338, que é o ácido fosfórico, que utiliza 2. E aí temos regulador de acidez, todos autorizados como BPF. Aí a mesma forma que eu te falei. Você vai lá na 540 e vai pegar todos BPF, não tem quantidade máxima, melhores dos mundos. E aí sucessivamente. Aí temos aqui os antioxidantes e as quantidades. Aqui o antioxidante também todos autorizados como BPF. E por aí vai. Aí nós temos uma lista gigante de todos aqui, função melhorador de farinha, fermento químico, acidulante, também um outro melhorador de farinha, realçador de sabor. Então, só para dar um exemplo aqui para vocês, no rótulo, né, que eu tô falando do pão, por isso que eu peguei aqui um pão, que eu tava com esse rótulo na mão, nós temos aqui vários aditivos. E aí nós vamos consultar se esses aditivos estão aqui. Mas através de quê? Através da função dele. Porque, como eu disse, um aditivo ele pode ter várias funções. Então aqui já foi passada a função quando fala melhorador de farinha, ácido ascórbico. Então nós vamos lá no melhorador de farinha, ácido ascórbico. Aqui no primeiro não tem. Segunda coluna. Não tem. Só que na segunda coluna tá aqui todos autorizados como BPF. Então lá na 540 ele tá. Entenderam? Não tá aqui na biblioteca de alimentos, nos aditivos alimentares, mas tá lá na 540. Então não adianta você conhecer a legislação pela metade. E lá na 540, gente. Lá na 45, ele também tá aqui. Ele tá aqui, porque tá aqui, ó, pães com fermento químico. Aqui na 46, ele dá pra gente que pães com fermento químico, mas ele não é um pão com fermento químico só. Ele é um pão elaborado, com vinagre, com sal, com cloreto de potássio, com conservadores, que já entram nos aditivos. E aí, tá aqui muito bem explicado quando me diz aqui que todos autorizados como BPF, então eu vou correr lá. Vou correr aqui e olhar se estão todos aqui autorizados como BPF. Na 45. Tá aqui? Fechou. Tá todos autorizados como BPF. Então é muito simples, desde que você entenda a essência e como procurar. Como que eu vou procurar? Então é muito simples, desde que você esteja com essas legislações na mão. Primeiro 545, né, que é a portaria. Depois a RDC 46 de 2010. Depois você vai lá para a biblioteca da Anvisa, vai pesquisar aqui, que eu mostrei para vocês que tem vários aditivos para tudo. Carne, pescado, biscoito, pão, chá. Pesquisou? Pode utilizar?
Tem limite máximo, limite mínimo? Referenciou que é todos de BPF? Corre lá na 45, que estão todos lá. Estabeleceu o limite? Usa dentro do limite, gente. Não usa fora do limite. Estabeleceu o limite, usa dentro do limite. Não usa nada fora do limite para não te dar problema. Tá ok? E aditivos do BPF, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para conversar com vocês hoje. E eu acredito que é só. Acho que ficou tudo muito bem esclarecido, bem explicado. Eu acho que eu consegui tirar todas as dúvidas. Essa questão de aditivos alimentares é bem delicada, tá? Bem delicada mesmo. E não vamos errar por aí, porque os aditivos não é só simplesmente colocar no final da lista de ingrediente boa. Ele realmente não precisa de ordem decrescente, ele pode ser colocado em ordem aleatória, ele pode ser agrupado. Porém, vamos ficar atentos, super atentos a essa questão de funções, limites e quantidade de limites. Vamos ficar atentos com a indústria, com as quantidades e os limites, porque muitas vezes a indústria entende que nós que somos responsáveis por estabelecer. E às vezes não. É o P&D que é responsável por estabelecer. Mas como assuntos regulatórios, embalagem anda paralelo com o P&D, nós temos que dominar essa legislação. Até mesmo porque se eles não passarem para a gente, qual é? Passar só o INS, eu vim aqui, INS. 270, ácido lático. Eu vou chegar aqui, o ácido lático tem duas funções. Pelo código aqui, gente, eu tenho que consultar, porque eu não consigo nem decorar. Aí o ácido lático, ele tem duas funções. Ele é regulador de acidez e antioxidante, acho que é isso mesmo. Então ele tem duas funções, mas eu preciso saber qual é a função que ele foi determinada ali naquele produto. Então é muito fácil ele só te passar. Então você tem que saber questionar, você tem que saber perguntar o porquê. Porque às vezes a gente erra sim, é normal a gente errar. Mas a gente tem que aprender a cercar os erros. Nós somos seres humanos em constante aprendizado, não é mesmo? Então a gente tem que saber cercar os erros. A gente tem que conseguir entender o porquê daquilo ali. Que se me passar só o INS, eu vou vir aqui e vou consultar. E saber onde procurar a legislação. Você sabia que para você consultar aditivos alimentares, você usava esse tanto de legislação? Ó, a 540, a 45, a 46, a biblioteca da Anvisa e a legislação do produto. Só aí 5. Só para você determinar os aditivos alimentares de um produto. Só para você ter certeza dos aditivos alimentares de um produto.